Vamos entrar agora na fase da venda, fase número 3, que eu brinco que é o momento do encantamento. É o momento que eu encanto o cliente. E eu quero que vocês pensem uma coisa comigo, gente. Olha só. É clichê do mundo das vendas, mas é real. Eu só consigo demonstrar um produto se eu acredito nesse produto. Eu só consigo vender um produto, demonstrar ele de uma forma encantadora, se eu acredito que aquele produto que eu estou vendendo realmente é bom, realmente é bonito, realmente é durável. Caso contrário, por mais que eu tenha uma fala eloquente, uma forma padrão, uma forma agradável de falar, o meu corpo, a minha expressão facial, os meus gestos, isso me entrega. Por quê? Porque é linguagem não verbal. Então, gente, eu só consigo vender produto que eu acredito e só consigo também vender produto que eu conheço. Não existe profissionais de vendas que sejam profissionais de alta performance se eles não conhecem o produto que eles vendem. Sabem por quê? Se a gente for pensar nas 2 primeiras fases da venda, que nós já passamos por elas, a primeira fase que é eu preciso criar um espaço, eu preciso propiciar uma forma agradável do cliente se aproximar de mim e que eu me aproxime desse cliente. Isso aconteceu? Ótimo! Agora eu vou trabalhar a sondagem, eu vou trabalhar uma forma de investigar as necessidades desse cliente de uma forma totalmente humanizada, de uma forma fluida. Opa, isso aconteceu. A partir do momento que eu consegui entender as necessidades do cliente, o que eu preciso fazer agora de uma forma estratégica? Eu preciso adequar o produto que eu vendo para as necessidades daquele cliente. Então, para que eu consiga trabalhar muito bem a fase 3, eu preciso, primeiro, conhecer bem o meu produto. Segundo, entender um pouco mais o cliente que está na minha frente, o ser humano que está na minha frente. Uma das fases mais temidas, eu diria, pela grande maioria, que é a negociação. Ou melhor, eu gosto de brincar com esse nome, é a arte de negociar. E pensem comigo, negociação faz parte do ser humano. Sabiam que a gente negocia? Todos nós negociamos. Só que ao longo do tempo, ao longo da nossa trajetória de crescimento, de formação de personalidade, de desenvolvimento profissional, a gente acaba, às vezes, fortalecendo essa característica ou não. Mas fiquem com a seguinte ideia. A gente negocia muito antes do que vocês podem imaginar. Eu costumo brincar que a gente negocia na barriga da mãe. Porque às vezes, quando a nossa mãe estava grávida da gente, às vezes a mãe queria deitar de um lado e a gente se mexia na barriga da mãe para que ela se acomodasse de outra forma. Então a gente se posiciona, faz parte do ser humano. E uma das profissões que a gente acaba trabalhando, exercitando mais isso é o quê? Profissionais de vendas. Então assim, negociar, por que eu gosto de fazer essa introdução? Para que vocês entendam que negociar é uma coisa natural. Não é nada assim exorbitante, não é nada complicadíssimo. Só que você tem que estar totalmente consciente do que você está fazendo, da pessoa que está na tua frente, a forma que você vai negociar aquilo, a forma que você vai conversar com aquela pessoa. E olha que interessante, para que uma negociação seja mais fluida, olhem, pensem bem nisso. Para que uma negociação seja mais fluida, eu preciso trabalhar aquelas fases que nós já conversamos. Um outro ponto. Agora vamos voltar um pouquinho para o nosso público. A gente está trabalhando aqui clientes voltados à arquitetura e designer. Gente, eu preciso ter um espaço adequado para poder trabalhar a negociação com esse cliente. Quando eu vou, normalmente na maioria das lojas que eu conheço aí desse segmento, a gente trabalha com agendamento. Ótimo, agendei com determinado arquiteto para que ele traga o cliente para que a gente possa apresentar o projeto para ele e fechar a negociação. Perfeito. Como é que está esse espaço para receber esse arquiteto? Como é que está a tua mesa de trabalho? Como é que está o espaço no sentido de quais produtos que esse arquiteto trabalha? Quais produtos que ele gosta? O que eu vou deixar à mostra? Como é que eu vou estimular a criatividade daquele arquiteto e o desejo daquele cliente para que a gente possa trabalhar melhor a conversão desse orçamento? Isso faz parte da negociação. Por quê? Eu preciso me planejar para negociar de uma forma assertiva. Pensem comigo, isso também é estatística. 80%
das vendas acontecem depois de um sonoro não. 80% das vendas acontecem depois de algumas situações contrárias ao que a gente imaginava, o que é normal. Porque assim enquanto nós, profissionais de vendas, somos seres humanos e a gente tende a negociar, o cliente também tende a negociar. Então, isso é super normal. A gente não pode ter medo dessa fase de negociação. A maioria dos consultores, dos profissionais de vendas, dos vendedores aí fora, acabam pensando que a negociação é o mais complicado porque eu tenho que contornar a objeção, porque o cliente vai se posicionar. Poxa, o cliente vai fazer o papel dele. O cliente vai se posicionar. E nós, profissionais de venda qualificados, nós vamos fazer o nosso. Que é o quê? Entender muito bem esse cliente, negociar de uma forma atrativa. Relação ganha-ganha, bom para ambos os lados. Isso é negociação. Eu quero compartilhar com vocês uma frase muito interessante, na realidade uma percepção de quem trabalha já há muitos anos com esse segmento. Quando eu digo esse segmento, eu digo produtos de alto valor agregado, tá? O cliente reclama do preço quando o atendimento é mediano. Pensem comigo nessa frase. O cliente reclama do preço quando o atendimento é mediano. E por que eu gosto de exaltar essa frase? Porque a maioria dos profissionais de venda acabam colocando que um dos receios da negociação é que o cliente sempre vai procurar preço, sempre vai questionar preço, sempre vai perguntar preço. Mas ele vai perguntar, com certeza, ele vai perguntar sobre preço se ele não está se sentindo acolhido de uma forma agradável, de uma forma assertiva durante o atendimento. Fase da venda é a fase número 5, conclusão da venda. Tem quem chame por aí de fechamento. E eu brinco que a gente fecha a caixa. A gente não fecha a venda. Venda a gente conclui. Por quê? Porque eu quero que esse cliente se sinta totalmente satisfeito com o meu atendimento, com o produto que ele comprou e que ele volte. E que se ele não voltar num curto espaço de tempo, que ele me indique. Então assim, eu concluo aquela venda para deixar a porta aberta, para iniciar uma outra venda. E olha que interessante, quando a gente trabalha essa fase de conclusão da venda, o cliente ele começa a dar indícios não verbais de que ele quer fechar aquela venda. E a gente tem que estar atento com isso. Quando o cliente ele se sente seguro, você conseguiu criar um laço de confiança com a necessidade que ele apresentou, o produto que você apresentou para aquela necessidade, ele mesmo começa a encaminhar a venda para o final da venda, que é o que a gente chama de time da venda. Não, a gente não pode perder esse time da venda, que é o quê? É quando o cliente começa a mostrar sinais de que, opa, achei o que eu queria, opa, é isso que eu quero. Opa, acertei não só no produto, mas no atendimento que eu escolhi ter. Então, quais são as linguagens não verbais que a gente pode observar no cliente? Ele começa a perguntar sobre prazo. Poxa, Patrícia, mas olha só, você está me falando desse produto? É bem o que eu imaginava, ou melhor, eu diria que até melhor do que eu imaginava, mas você consegue entregar esse produto dentro do prazo que eu preciso? Se o cliente fala isso para mim, já é um indício de que ele está bem interessado. Eu já vou trabalhar o fechamento, a conclusão, o fechamento dessa conversa e a conclusão dessa venda. Eu já vou trabalhar isso. E olha que interessante que eu quero falar com vocês. Isso também é estatística, tá? Para vocês verem o quanto que venda é processo, existem várias pesquisas falando sobre vendas. E uma delas que fala sobre a conclusão da venda é o seguinte: numa escala de 100%, 20% o cliente inicia o fechamento, 20% o consultor inicia o fechamento. Isso eu estou fazendo uma conversão de 40% de vendas que são concluídas, e 60% das vendas não são concluídas. Por quê? Porque ninguém toma iniciativa. O cliente fica esperando que a pessoa que está atendendo ele dê continuidade na venda a pessoa que está atendendo ele, o profissional de vendas, fica esperando que o cliente dê um sinal verbal de que gostei. Vamos fechar? Onde é que eu assino? Gente, vamos lá. A vida é como ela é. Não é desta forma que a gente trabalha. Não é dessa forma que o cliente mostra que ele está interessado em concluir aquela venda. Então, assim, essa parte de conclusão de venda, existe uma frase que eu gosto bastante que é o seguinte: uma frase não, uma forma de pensar.
Quem é o responsável pela venda? É o cliente ou é o profissional de vendas? Com certeza vocês responderam para mim que é o profissional de vendas, não é? E é exatamente isso. Responsável pela venda é vocês. Então vocês têm que conduzir a venda da melhor forma possível para que vocês possam concluir ela, puxar, ter uma postura, se posicionar para concluir essa venda. Eu vou pontuar aqui alguns benefícios do pós-venda. Por exemplo, além da fidelização, evita o arrependimento do cliente em determinadas compras. Fortalece a ideia do cliente poder trabalhar mais a boa indicação, a propaganda, a boa e velha propaganda boca a boca. É na fidelização que eu consigo trabalhar esse cliente, no pós-venda, na fidelização que eu consigo trabalhar isso com o cliente. Então assim, gente, só para a gente finalizar, pós-venda também faz parte das fases da venda, pós-venda também precisa da atenção de vocês, profissionais de venda, porque a venda é um processo completo. E eu sempre costumo brincar, um bom profissional de vendas é aquele que tem o quê? Sangue no olho para poder fechar a venda ou brilho no olhar, para poder entender o ser humano que está na frente dele, para poder alinhar propósitos. O meu propósito enquanto profissional de vendas é vender muito bem o produto que eu represento. O propósito do meu cliente é comprar esse produto de uma forma agradável, assertiva para ele. Isso é alinhamento de propósito. Então, brilho no olho tem a ver com o quê? Propósito. E só para a gente finalizar, eu queria compartilhar com vocês uma percepção minha que também vem de experiências. Gente, venda é conexão com o cliente. Venda é sobre isso. Por isso que eu sempre brinquei que existem aí algumas formas de orientação de vendas em que você trabalha a técnica de venda, a forma de abordagem, rapport. Não tem problema nenhum. Mas não é a minha linha, não é a nossa linha de trabalho. Por quê? Porque venda é conexão. Venda é sobre isso, é sobre criar conexão, é sobre se relacionar, é sobre surpreender o cliente. Isso é venda bem feita.